amigos, irmãos e irmãs, aceite a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou seu amigo, seu irmão em Cristo, pastor Jorge Santos, aqui do Ministério Edificando Vidas pela Palavra de Deus. Que o Senhor, nosso Deus, possa abençoar a sua vida. Mais uma palavra de Deus para o seu coração e também para a sua alma. Meu amado irmão, presta bem atenção, que nós estamos vivendo dias difíceis na face dessa terra. Nós estamos vivendo dias de problemas, de angústia e de muita dificuldade que o ser humano tem passado. Então, Deus colocou em meu coração para poder falar sobre a unção. E a unção de Deus, ela faz toda a diferença na minha e também na sua vida. Preste muito bem atenção neste vídeo, porque este vídeo é para poder orientar você, para poder que você possa buscar a unção de Deus. Que você possa estar cada dia se voltando para Deus, porque somente vence a dificuldade da vida aquele que procura buscar a presença e a unção de Deus. A Bíblia Sagrada, no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6, você bem sabe que o Senhor, nosso Deus, falou para o profeta Samuel, para que ele fosse até a casa de Jessé, o belemita, porque da casa de Jessé, o Senhor, nosso Deus, tinha escolhido alguém para ser rei de Israel. E a Bíblia Sagrada diz que quando Samuel ele vai até a casa de Jessé, o belemita, de repente ele vai lá e fala: Jessé, o Senhor se proveu de alguém da sua casa para que ele possa ser transformado em rei, para que ele possa ser ungido ao futuro rei de Israel. E a Bíblia Sagrada diz que Samuel ele pega o azeite e vai até a casa de Jessé, o belemita. E quando chega lá, ele vai falar justamente o que eu estou comentando, narrando para você nesse momento. E a Bíblia Sagrada diz que assim que Samuel ele entra na casa de Jessé, ele vê Abinadab. Ele vê Abinadab e ali ele pensa no seu coração e com raciocínio humano ele diz: talvez, quem sabe, eu estou diante daquele que vai ser o futuro rei de Israel. E quando o profeta pensa desta maneira, Deus intervém e fala: Samuel, Samuel, você olha a aparência, eu olho o coração. Samuel não olha para a estatura, nem para a condição, de repente, física, mas eu olho o coração, eu vejo o coração do ser humano. E diz a Bíblia que passaram de 1 a 1 filhos de Jessé. No total de filhos, Jessé tinha 8 filhos, mas dentro da casa, no momento, só tinha 7 filhos. E todos os irmãos de Davi que passava, o Senhor falava: esse eu não escolhi. E passava outro, e Deus falava no coração do profeta: nem tampouco esse também eu escolhi. Enfim, passaram os 7 irmãos de Davi. E de repente Samuel olha para o Jessé, o pai de Davi, e fala: Jessé, se porventura, de repente, acabaram os teus mancebos, ou tem mais alguém? Ele vai falar: olha, tem um que vive lá no pasto, pastoreando as minhas ovelhas. E aí o profeta diz: chama ele, manda alguém buscar, porque não assentaremos na mesa até que esse chegue até aqui. Meu amado irmão, presta bem atenção que passaram de 1 a 1 e todos aqueles irmãos de Davi eram homens que serviam no exército do rei de Israel. Eram homens que tinham uma capacidade, de repente, intelectual muito grande. Eram homens que sabiam manejar bem a espada. Eram homens que eram formados, de repente, no quartel-general do povo de Israel. Mas eram homens que não tinham nenhuma capacidade de reinar o povo de Israel. Porém, diz a Bíblia que passa de 1 a 1. E Deus vai falando ao coração do profeta: esse eu não quero, esse eu não escolhi, nem tampouco esse. E foi passando todos eles e o Senhor não escolheu ninguém. Presta bem atenção que Deus, ele não erra a porta, ele não erra o caminho. Ele sabe quem ele quer, ele sabe quem ele pode escolher, ele sabe também quem ele pode ungir, ele sabe também que a unção dele na vida de uma pessoa faz toda diferença. Pois bem, diz a Bíblia Sagrada, aqui no próprio livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo 13,
e diz assim, Samuel manda chamar, né, Davi. E de repente, quando Davi chega, o próprio Deus fala no coração do profeta, pega o azeite e unge esse. O interessante dizer nesta mensagem é que Davi não tinha aparência de rei. Davi não tinha aparência de guerreiro. Diz a Bíblia que Davi era um simples pastor de ovelha, mas o Senhor escolheu ele para que ele fosse ungido ao futuro rei de Israel. Até porque Saul estava sendo rejeitado por Deus. Era necessário o Senhor escolher outra pessoa que realmente tinha o coração voltado para ele. Então, ele vai, né, manda o profeta ir até a casa de Jessé o belemita. Observa bem, o interessante é que o profeta vai dizer, acabaram os teus mancebos? E de repente o pai de Davi vai dizer, olha, ainda resta um que está lá no meio do pasto, tomando conta das minhas ovelhas, e esse daí é o menor da casa. Meu amado irmão, presta bem atenção, redobre a sua atenção, para que você possa entender a mensagem que nesta noite Deus colocou no meu coração para transmitir para a sua alma. Não importa o seu tamanho, a sua estatura, não importa o seu grau de escolaridade, não importa se você fala bem o vernáculo ou se você pronuncia bem o português, não importa quem quer que seja você. Se uma vez Deus te escolheu, está escolhido. Se uma vez Deus te encontrou, está encontrado. Se Ele quiser te colocar no lugar mais alto deste país, numa cadeira sublime deste país, se Ele quer fazer você ter muito status, e se Ele quiser também derramar sobre você a unção dEle, não importa quem você é, porque Deus escolhendo está escolhido, porque aquele que escolhe, Ele também capacita esta pessoa. Observa bem que Davi estava no pasto tomando conta das ovelhas do seu pai. E aí, Davi foi chamado. O interessante que parece que eu vejo com uma mente de pregador é que de repente alguém chega até o campo aonde estava Davi, e você bem sabe que Davi é um grande salmista, ele fazia hinos, música para louvar o Senhor. Interessante que parece que eu vejo, de repente, Davi tomando conta das ovelhas, cheirando as ovelhas, com cheiro de ovelha, de repente no meio do mato, no meio do pasto, e de repente alguém chega lá e fala, Davi, levanta depressa e vai para casa, porque o profeta Samuel está lá em casa. E de repente começa a contar a história para Davi, começa a dizer, olha, passou os teus irmãos todos diante do profeta e Deus não escolheu nenhum deles. E de repente só falta você para passar diante do profeta. Parece que eu vejo, não está no texto, mas quem sabe de repente que Davi não perguntou, mas vem cá, Abinadab não foi? Enfim, passaram tantos meus irmãos e ninguém foi escolhido, então de repente alguém vai dizer para ele, não, ninguém foi escolhido. Passaram os 7 irmãos seus e nenhum deles foi escolhido por Deus. Só falta você. Parece que eu vejo Davizinho, ele levanta e vai correndo para casa. E diz a Bíblia que quando Davi coloca a planta dos pés aonde está o profeta, Deus vai dizer, levanta-te, pega o azeite e unge esse, porque esse eu escolhi para ser o futuro rei de Israel. Meu amado irmão, presta bem atenção que a palavra de Deus ela é bem clara e precisa para a minha vida e também para a sua vida. Foi Deus que escolheu você. Foi Deus que colocou sobre você uma unção de graça, uma unção de poder. Foi Deus que tirou você de trás das malhadas e colocou você no patamar que você está. O Deus está preparando você para que você possa chegar no patamar que Ele quer. Olha, a Bíblia Sagrada diz que nem olho ouviu, nem ouvido ouviu, e nem ainda chegou no entendimento do ser humano o que Deus tem preparado para os seus escolhidos. Então, Deus não erra de endereço. Deus não está fazendo você, de repente, visualizar ou ver este vídeo não é à toa. É porque você, sobre a sua vida, existe uma unção. Sobre a sua vida, existe uma chamada. É por isso que Satanás se levanta contra você. É por isso que o inimigo da sua alma, ele quer parar a tua caminhada. Abre bem o teu entendimento. Deixa Deus falar na tua mente
e também no teu coração. É por este motivo que muitas pessoas usadas pelo maligno não gostam de você. É por este motivo que muitas dificuldades vocês têm passado. É por este motivo que Satanás se levanta com muita fúria para tentar destruir os teus sonhos e também a tua chamada. Diz a Bíblia Sagrada, o interessante é que quando Davi chega e Deus fala com o profeta pega o azeite e coloca sobre a cabeça de Davi. E o texto vai dizer que a partir daquela hora o Espírito de Deus, ele se apossou de Davi. É muito interessante isso, e a unção, ela faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Pregador, me explica como é que é essa questão da unção. Presta bem atenção, a unção de Deus na vida de uma pessoa, aonde ela chega, a presença de Deus também chega. As suas palavras, ou a palavra que está na boca dela, quando ela fala, toca o coração do abatido, toca o coração do aflito. A pessoa que tem a unção de Deus, ela também tem visão espiritual. A pessoa que tem a unção de Deus, ela também tem uma audição. Ela ouve a voz de Deus em todo tempo e em todo momento. A pessoa que tem a unção de Deus, aonde ela chega, a luz chega com ela. E quando a luz chega, as trevas têm que desaparecer. Uma pessoa com unção de Deus, ela profetiza, e o que ela fala não vem dela e nem do coração dela, mas vem do céu, e quando ela fala, se cumpre tudo aquilo que ela está falando, porque sobre a vida dela existe uma unção de profeta, uma unção de ministro de Deus, uma unção de mulher de Deus, uma unção de servo do Senhor, uma unção de sacerdote santo. Sobre a vida dela existe um poder que não é dela, mas é um poder sobrenatural de Deus. Então diz a Bíblia que a partir daquele momento, Davi foi ungido pela unção de Deus. O ato de colocar o azeite na cabeça de Davi foi apenas um ato, foi apenas um simbolismo, mas a unção de Deus desceu sobre Davi. Teve uma guerra entre os soldados do gigante Golias, estavam tudo ali afrontando o povo de Deus, estavam ali debochando o povo de Deus, de maneira que o gigante Golias batia no escudo, dizendo: olha, se tiver algum homem aí, manda ele vir lutar comigo, porque diz a Bíblia Sagrada que esse gigante era herói de guerra desde o seu nascimento. Esse gigante, ele era um homem maior do que todos os homens daquela época. O seu tamanho era um tamanho sobrenatural. Não tinha homem compatível para poder lutar contra o gigante. E com isso, o povo de Israel ficava na trincheira com medo, enquanto o gigante debochava do povo de Israel e também do rei Saul. Diz a Bíblia que Jessé vai dizer: Davi, vai até o campo de batalha e leva para os seus irmãos pão e queijo e deixa lá com o soldado de plantão, e vê lá como está a guerra. Davi pega o pão e queijo e de repente leva para a batalha. E quando Davi deixa, Davi dá uma corridinha para olhar como estava a batalha, e de repente ele começa a ver o gigante Golias afrontando o povo de Deus, o exército do povo israelita. E de repente ele vai dizer: quem é esse incircunciso que afronta os servos de Deus? Então a Bíblia Sagrada vai dizer que Davi se propõe a lutar contra o gigante. Quem tem unção, ele não tem medo de gigante. Quem tem unção de Deus, ele não tem medo de macumba. Quem tem unção de Deus, ele não tem medo de inveja. Quem tem unção de Deus, ele parte para cima do problema, crendo e tendo a certeza que Deus dará vitória para ele. Quem tem unção de Deus, independente se ele é pequeno, se ele é grande, independente se ele é uma pessoa culta, uma pessoa de repente que fala bem, se tem muito estudo ou não tem, uma pessoa que tem unção, ela confia que o Senhor dará vitória para ela em todo sentido da sua vida. Esta é a pergunta: você tem ou não tem na sua vida a unção de Deus? Você tem ou não tem um chamado de Deus para a sua vida? Você quer ou não quer ser um grande vitorioso? Observa que Deus tira Davizinho de trás da malhada
e faz ele assentar numa cadeira de honra, e ele vai ser o futuro rei de Israel. Antes dele ser o futuro rei de Israel, ele vai lutar com o gigante Golias. O mais interessante é que ele passa pelo ribeiro e pega 5 pedras lisas, e ele vai de encontro ao gigante Golias. Quando o gigante Golias olha para ele, você bem sabe da história, o gigante começa a debochar de Davi. O gigante começa a falar que vai pegar o corpo de Davi e vai jogar para as bestas feras do campo comer. E Davi, apenas com seu cajado e também com a sua funda e com essa sacolinha de pastor, ele pega uma pedra lisa e coloca na funda, e de repente o gigante parte para cima dele. Davi roda a sua funda e de repente a pedra vai em direção à cabeça do gigante. Uma pergunta que eu faço para você: quem derrubou o gigante Golias? Foi Davi? Foi a pedra? Ou foi a unção de Deus que estava sobre Davi? Claro que foi a unção de Deus que estava sobre Davi. Ainda que o gigante se levante contra a sua vida, ainda que o problema esteja assolando a sua casa, ainda que o inimigo, de repente, arme cilada para tentar te destruir, mas se a unção de Deus estiver sobre a sua vida, nenhuma arma forjada e nem preparada prevalecerão contra os eleitos de Deus. A Bíblia Sagrada, ela diz, no Salmo 91, versículo 7, que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, porém tu não será atingido. Não será atingido aquele que busca a unção de Deus. Não será atingido aquele que procura fazer a vontade do Senhor. Não será atingido aqueles que realmente foram escolhidos a dedo pelo nosso Deus, o poderoso de Israel. Então, a unção, ela faz muita diferença. Se porventura você não tem a unção de Deus, procure buscar a unção de Deus, que você vai ver que em tudo que você fizer, Deus estará te dando vitória. Se de repente você um dia já esteve a unção de Deus e por um motivo perdeu esta unção, procure buscar a unção de novo. Vê de onde tu caíste, se arrependa e começa tudo de novo, como diz as Escrituras Sagradas, porque não tem como vencer a tribulação desta vida, não tem como vencer o gigante que se levanta contra nós, não tem como vencer os problemas da vida se não tiver sobre nós a unção de Deus. E esta é a mensagem de Deus para a sua alma. Se você tem a unção de Deus, tenha certeza que a vitória sempre chegará na sua vida. Tenha certeza que o gigante vai beijar a lona. Tenha certeza que esse problema, esse mar bravio que você passa, é por apenas um pouquinho de tempo. Logo, logo, você estará cantando o hino da vitória. E se você um dia teve a unção e perdeu, procure buscar enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Procure clamar o sangue do Cordeiro. Procure buscar a unção de Deus. E se porventura você já tem a unção, permaneça nela e não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas olhe para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. Diz a Bíblia que Deus tirou Davi detrás das malhadas, lá do meio das ovelhas, e colocou ele na cadeira, de rei de Israel. Diz a Bíblia Sagrada que o próprio Deus disse: encontrei o homem segundo o meu coração. Nós sabemos que Davi teve muitos erros, muitos pecados ele cometeu e teve que responder por todos eles, mas era um homem sensível à voz de Deus, e tudo que ele fazia era pensando em agradar o Deus eterno, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que Deus abençoe a todos. Sou seu amigo, seu irmão em Cristo, pastor Jorge Santos. Se essa mensagem entrou na tua alma e no teu coração, foi algo relevante para poder fazer você se levantar, então se inscreva no canal, adicione o sininho para que o YouTube possa notificar você quando a gente entrar por aqui, e também deixe lá alguma mensagem no comentário, porque nós queremos saber a sua opinião acerca desta mensagem e de outras mensagens que nós temos pregado aqui no Ministério Edificando Vidas pela Palavra de Deus. Que você possa ser ricamente
abençoado e abençoada pelo poder de Deus. Também deixe o seu joinha lá, dê seu like lá, porque isso fortalece muito nosso canal. E o YouTube vai entender que as mensagens pregadas aqui, diretamente do Ministério Edificando Vidas pela Palavra de Deus, são mensagens relevantes que abençoam a vida de todos. Ele vai recomendar para mais pessoas. Fique com Deus, que Deus abençoe a sua vida. Esperamos em outra oportunidade estarmos juntos falando sobre a palavra de Deus. Fique na paz.